Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora muito especial. Nas últimas 2 semanas nós tivemos a Bienal do Livro no Rio de Janeiro e o Toga não podia deixar de marcar presença. Mas essa visita do Toga para a Bienal do Livro foi ainda mais especial. A editora Arqueiro e a empresa Papel Pólen me levaram para a Bienal do Livro como um dos 5 finalistas do primeiro Prêmio Pólen de Literatura. Era um concurso para autores do Brasil inteiro com obras que nunca antes tinham sido publicadas. Assim como Toga Voadora, a Arqueiro e a Pólen são empresas que respeitam as diversas posições e opiniões que os leitores têm sobre os livros que leem. E por isso, nós selecionamos alguns casos que o Toga Voadora já julgou e deixamos que os leitores da Bienal do Livro fossem os juízes nas segundas instâncias desses casos. E é isso que vocês conferem aqui agora. Estou aqui com o Thiago Gonçalves, que também é um dos finalistas do Prêmio Pólen de Literatura, né? Thiago, fala um pouquinho do seu livro pra gente. Bom, meu livro se chama Ensaio de Sombras e é baseado num garoto que ele entra na faculdade, então ele tem todo um idealismo sobre o que vai ser, né, como que ele vai lidar, festas, popularidades, não sei o quê. Precisa até perceber que tem uma maldição relacionada com os fundadores da universidade e a família dele é um dos fundadores. Então ele fica lutando pra... Sem problema, amor. Sem problema, pode passar. E hoje você vai estar aqui no papel de juíza, né? Você vai revisar alguns casos que nós já julgamos. Só que juíza é o seguinte, não vai dar a resposta assim, ó. Ah, depende, ele não tá certo nem errado, tem que ser sim ou não. E se o público te linchar, a gente não se responsabiliza por isso. Tô brincando. Dom Casmurro, já leu? Sim, com certeza. Né? Você condenaria Capitu pela traição ao Bentinho? Eu nunca condenaria Capitu. Eu li e eu nunca acreditei que Capitu era culpada. Na verdade, quem é o culpado é Bentinho. Ele já deu a entender no livro, tem até um capítulo que ele justamente diz que a percepção dele não é muito confiável, que ele usa até aquele ditado que o diabo não é tão feio quanto você descreve. É mais ou menos assim o ditado. Mas a questão é que eu nunca acreditei que ela realmente traiu. Pra mim, o livro todo gira justamente na temática dele afirmando que a percepção dele é muito perturbada pra você confiar nele plenamente. Capitu. Traiu. Enfim. Né? Tipo assim, quando existe, sabe, a traição no sentimento, é a pior de todas. Eu acho que é isso. Se sentiu que traiu, é porque traiu. Se tem a dúvida, o negócio rolou. Mentira, não sei, mas falou que não pode falar que não sabe. Tem uma hora que ele cogita matar o próprio filho. Como é que você vai na palavra de homem desses? Então, pra mim, eu defendo até o fim que Capitu é inocente. E que Bentinho é que era o louco da história. Traiu ou não traiu? Olha, na minha opinião, eu vou dar primeiro a opinião que tem que dar e depois o meu pensamento. Eu acho que traiu. As pessoas me criticam muito por eu ter esse pensamento. Eu sei que o Bentinho parece louco, ele é louco, mas eu acho que não no sentido de que traiu. Eu acho que a Capitu, ela tava vendo que o Bentinho tava ficando tão doido assim por um filho e eles estavam tentando várias vezes tentar ter um filho, que ele tava ficando maluco. E o que a Capitu fez? Na minha visão, ela teve um filho com o Escobar pra dar esse filho pro Bentinho e dizer que era dele. Essa é a minha visão. Porque o Bentinho tava ficando doido, ela tava percebendo isso. Ele já tava ficando doido porque não tinha o filho não vinha. Então essa foi a solução que eu acho que a Capitu pensou. Porque a Capitu é esperta, a Capitu é uma personagem muito forte. Então eu acho que ela faria isso pelo Bentinho, entende? Eu acho que, na minha opinião, é isso. É uma teoria doida? É uma teoria doida. Mas é porque eu conheci essa teoria com a minha professora de literatura. Ela que me falou isso e eu fiquei, certo, ok, agora eu tenho uma opinião sobre isso. Eu achei essa teoria fantástica. Tipo, tipo você falar que ela traiu, mas ela traiu pelo Bentinho. Ela traiu pelo Bentinho, entendeu? Porque essa é a personalidade da Capitu. Ela, tipo, ela tem atitude, então eu acho que ela faria isso pelo Bentinho do jeito que ele tava lidando a situação, sabe? Ele tava maluco. Né? Rafael, qual é o mesmo nome do livro que você escreveu que vai ser publicado? Labirinto de Pedra. Sobre o que ele fala?
É uma história de revolução, de amor, de um dos personagens que é condenado a passar 7 dias no labirinto e ninguém sobreviveu ao labirinto até ele. Nós temos um julgamento no nosso canal que fala sobre o basilisco da Câmara Secreta. Luna, eu gostaria que você desse uma resposta para o canal Toga Voadora sobre um julgamento. O basilisco, ele andava pelo encanamento, Sim, certo? sim, Os canos ficam dentro das paredes, certo? sim. Como que ele sai para atacar as pessoas? Se não souber responder, não se preocupe, a gente também não sabe. É uma ótima pergunta. Porque, digo mais, porque existe uma saída lá na câmara, no banheiro da Murta que geme, né? Que leva pra câmara secreta. Mas só tem aquela saída. Se ele saísse por lá, ele ficava passeando pela escola, de andar pelas escadas pra matar as pessoas. Eu nunca tinha pensado nisso. É possível falar que o basilisco é um furo em Harry Potter? Tchan tchan. Eu acho que é. Eu acho que sim. É o furo. Nunca nada é perfeito. Sempre tem algum furo, qualquer livro. A gente não tá analisando se a história é boa não, porque boa a gente sabe que é. A gente tá vestindo ela, né? Mas, né? É verdade. Então, gente, por onde o basilisco sai? Com a ajuda dos narulês. Luna Lovegood acabou de encontrar a solução pro nosso problema. Que as pessoas não andam com amuleto. Então, a Luna defende que existe sim um meio do basilisco sair da parede. Sim, com a ajuda dos narulês. A resposta estava com Luna Lovegood o tempo todo. O problema é que ela não apareceu na Câmara Secreta. Apareço sim, eu sou citada. Porque eu entro junto com a Gina. Porque era pra ter eu entrado no primeiro ano junto com o Harry, o Ron e a Hermione. Só que eu me atrasei pro trem. Eu perdi o trem. Então eu tive que entrar no segundo ano junto com a Gina. Como você é burro? Um absurdo uma roleta da Leia você não ganhar um ovo de dragão em nenhuma das opções. Com a Raquel Fávaro, que também é uma das finalistas do concurso. E, bem, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro. Oi. Meu livro é A Alma. É a história de uma mulher no começo do século passado, desde que ela nasceu até a vida adulta. E aí eu usei memórias da família para compor os personagens, pensar um pouco da narrativa. Vocês estavam aqui olhando os livros da editora Leia. Vocês já leram Guerra dos Tronos, Game of Thrones? Mas já acompanharam a série, né? Então eu tenho uma pergunta para vocês sobre a série, né? Nós temos Vocês estão acompanhando a série, a última temporada? Assistiram tudo? Ótimo, que eu não vou dar spoiler, né? A gente tem um julgamento no canal que fala sobre a personagem Arya, da família Stark, certo? No julgamento a gente debate sobre se a Arya está ou não honrando a família Stark. Porque um dos princípios que o pai dela mais pegava, se você fosse matar alguém, fazer alguma coisa, fazer somente pela honra, pela lei do reino, né? E a Arya, ela tá naquela obsessão de vingança, né? Ela já se vingou dos Frey 3 vezes, todo mundo que a gente vê, a gente acha que ela vai matar. E a Arya está ou não honrando a família Stark? Se a gente pega do princípio do Ned antes da sexta temporada, ela não estaria. Só que o Ned, quando a gente vê o Bran, ele volta no passado, a gente vê que quando ele enfrentou os Targaryen para resgatar a Lyanna, ele deu uma apunhalada nas costas. Não foi ele que deu a apunhalada nas costas, mas foi uma apunhalada nas costas. Algo que ele sempre escondeu, né? Então isso não é um ato muito honroso. Não é um ato muito honroso. Se bem que a Arya não sabe disso. Quem sabe disso é o Bran. Não é um ato muito honroso. Então eu não sei. A gente sabe. A gente sabe. Eu não sei até onde foi a honra do Ned. Se a gente pega o Ned que a gente conheceu na primeira temporada, eu diria que não. Mas quando a gente está vendo o desenrolo da história, talvez ela seja muito mais parecida com o pai dela do que aparentemente a gente acha que ela pode estar desvirtuando desse caminho, entendeu? Bom, tem um julgamento no Toga que fala sobre literatura épica, né? Que contam com aqueles personagens que são mestres e magos. Tipo, o mestre dos magos da Caverna do Dragão, né? O Gandalf lá em Senhor dos Anéis. E bem, eles, quando você está pensando como um escritor, enquanto um recurso literário, são personagens muito interessantes. Mas pensando que eles estão na vida real, pensando que você está dentro de uma daquelas histórias, esses mestres e magos que aparecem, soltam uma coisinha e depois nunca mais aparecem para ajudar.
eles servem pra alguma coisa na história? Pra assustar a pessoa, né? Porque você imagina assim, ó, você tá vivendo sua vida, aí chega a pessoa, ó, te dá aquela luz que não serve pra nada, mas te deixa em dúvida do que fala, né? E aí some. E aí você fica assim, não entendi sua metáfora, sabe? Será que você pode voltar e me explicar melhor? Raquel, me diga, Claro. por que falar em metáforas? Porque não sei. E agora a gente tá aqui com ela, que é a que tem mais nome de artista aqui nessa competição, Vilani Maria, né? Que é a autora do livro Rosa Negra. Fala um pouquinho dele pra gente. Ok. Rosa Negra é um romance policial que se passa em Paris e é a história de um detetive que se chama Dimitri e de uma mulher chamada Lúcia que se unem para descobrir o maior segredo de Paris, que é para descobrir a real identidade da ladra mais famosa de Paris, que é a Rosa Negra. Bom, sobre Desventuras em Série, né? Você que já leu sabe que o Conde Olaf tem toda uma personalidade ali nos livros, né? E muitas pessoas dizem que o Conde Olaf do filme e da série, tanto o do Jim Carrey quanto do Neil Patrick Harris, não adaptaram bem a personalidade do Conde Olaf nos livros. O que você acha sobre isso? Então, eu gostei bastante do desenvolvimento dos dois personagens, mas eu acredito que se houvesse uma junção entre os dois, seria a combinação perfeita. Felipe Salazar, né, que vocês já devem conhecer, já foi juiz do nosso canal, já sabe como funciona o Toga. E ele tá aqui divulgando as obras dele, né? Bom, eu vou parar de falar e deixar ele falar das obras dele, que ele pode falar melhor pra gente. Fala um pouquinho pra gente dos seus dois livros. Então, Aberrações Selvagens se trata de um livro com vários personagens, então eu peguei essa diversidade para tentar chamar mais atenção, que no caso os personagens são criaturas, né, são animais antropomórficas, são como se fossem pessoas com características humanas, ou você pode também falar que são animais com como eu posso dizer, humanos com características animalescas. Mas enfim, a história geral roda ao redor de um evento específico, que foi meio que um acidente numa boate, e a partir disso, alguns personagens descobrem que eles desenvolveram poderes, eles descobriram que têm habilidades especiais e tal, e o governo acaba se intrometendo para tentar manter a paz. Você é youtuber, certo? E também é escritor. Certo. Mas você não lançou um livro sobre você, sobre a sua vida, falando sobre como você entra na banheira de Nutella ou sobre como você come moebas, né? Você é um escritor e youtuber. A pergunta que eu tenho pra você é a seguinte: os livros de youtubers, aqueles youtubers que você está pensando, sabe? Estamos falando daqueles youtubers. A gente está pensando exatamente mesmo. Os livros de youtubers no mercado brasileiro atual, eles têm qualidade? Infelizmente, eu acho que quando você apela para um sensacionalismo tão grande de fazer algo tão sem propósito, como se banhar numa banheira de Nutella ou comer a moeba, quando você apela para isso, você já está dizendo que seu trabalho não tem qualidade. Então, não tem qualidade. Juliana, apaga aquele vídeo do canal que a gente se banha na Nutella, tá? Os youtubers, quando eles se popularizam na internet, eles buscam mais, no caso, quando passam de bobagens para literatura, eles tendem a permanecer com essa essência de infantilidade e tal, que no YouTube funciona porque é um público criança e tal, mas a literatura é uma coisa importante. Você tem que conseguir chamar a atenção dos telespectadores, dos leitores no caso, tem que trazer um conteúdo que ao mesmo tempo que é fácil, evolua para algo forte, né, pra a gente não ficar no mesmo nível de, como eu posso dizer, de leitura e tal. E voltando para a questão dos youtubers, eles buscam mais promover a própria imagem do que trazer um conteúdo diferente. Isso é muito diferente dos escritores que se dedicam seriamente em produzir. Exatamente. A gente vê os youtubers, eles escrevem, sei lá, em 2 meses, 3 meses. E às vezes não é nem o próprio youtuber, é um escritor fantasma. Sim. Exatamente, é uma porcaria. E enquanto um escritor que, tipo, sei lá, Harry Potter, ou até mesmo Crepúsculo, que deu certo, mas é uma história. É uma história. Tem uma dedicação. A pessoa não busca colocar a própria cara no livro. A pessoa coloca um título. Exatamente. E quando abre, esse é o escritor. Ela procura promover a história, não a própria imagem. Olha, eu acho que assim, uma coisa básica é que é legal que eles de algum modo se envolvam na escrita. Eu acho que assim, eu apoio youtubers, se eles estão escrevendo, sei lá, sobre a vida deles, sobre o que é o YouTube deles, tudo bem. Eu acho chato que esse tipo de literatura seja muito mais valorizada do que autores desconhecidos brasileiros. Realmente. Eu acho que deveriam ser tratados do mesmo modo, né? Mas a gente acaba vendo que youtubers têm mais fãs do que qualquer um outro.
Mas assim, se eles estão ali escrevendo, se eles estão fazendo a parte deles no escrita, isso é muito legal, estão envolvendo a arte. E eu acho que também uma coisa legal é que os fãs desses youtubers acabam lendo esses livros. A gente tem que de algum modo influenciar a leitura de livros, e muitas vezes são crianças. Isso é bacana, e elas acabam evoluindo. Mas o problema pra mim é quando não é nem o youtuber que escreve, é tipo alguém da produção que escreve sobre a vida dele. E aí depois ele vai lá, banca com ele ganha todo o dinheiro, ele fica fazendo autógrafos, ele fica famoso por isso. Eu acho bem chato. Mas de certo modo a gente não pode recusar que isso acaba influenciando a leitura. Quem é fã do youtuber, as crianças lá acabam sendo influenciadas. A gente torce que o quê? Que a criança evolua para um Machado de Assis, quem sabe? Quem sabe, né? Sempre bom. Mas, assim, eu acho que é uma superestimada, é a palavra que eu daria. É uma seção da literatura superestimada. Eu concordo, eu também acho. Meu Deus, o Felipe Neto ali! Não. Vocês acham que o personagem do Snape, porque até o quinto livro, né? O Snape, ele é, vamos usar o termo, ele é um grande filho da puta com todos os alunos dele, né? Ele faz bullying com os alunos, né? Ele não é uma pessoa boa, né? Ele discrimina os alunos pela autoridade deles, mas no final a gente descobre que ele estava ajudando o Harry, né? Lá no último livro, e ajudando o plano do Dumbledore, né? O Snape, né? Lá na época em que ele ouviu a profecia sobre o Harry, né? Ele chegou e contou a profecia pro Voldemort, e foi por isso que o Voldemort foi atrás para matar toda a família do Harry, né? E na época o Snape nem estava ligando de matarem o Tiago e o Harry, que era um bebê na época. Ele só chegou pro Dumbledore e pediu, não deixem matar a Lídia. Ele só se preocupava com ela, que era mais uma obsessão que ele tinha, né? Mas depois de ajudar, então, vamos chegar numa última frase. O que ele fez? Ele se redimiu por ter entregado os Potter? Eu acho que sim. Não, eu acho que não. Por ter entregue, não. Ixi, vamos empatar. Eu acho. Ele ajudou a salvar depois. Eu acho que se redimiu. Mas foi culpa dele. Ué, mas ele fez o que ele podia pra consertar. Treta. Thiago mereceu morrer. Consertar, não. Ele fez o que ele podia. Sou bem Sonserina. Thiago mereceu morrer. Ele não fez nada pra consertar. Ele tentou, tipo assim, amenizar a merda que ele causou. Ah, não. Quem Entendeu? causou foi o Eu Paulo. gostaria... Você pode entrar, por favor? Eu gostaria de uma opinião da Grifinória para balancear o caso. Tanto ele se redimiu que o Harry dá o nome do Snape pro filho dele. Se o próprio Harry reconhece isso, quem sou eu para dizer o contrário? Quem sou eu? Então ele se redimiu com certeza. Pelos poderes de Grayskull a mim investidos. Pelos poderes de Grayskull, a mim investidos. Pelos poderes de Grayskull a mim investidos. Pelos poderes de Grayskull. A mim investidos. Eu sentencio que Arya está honrando a família Stark. Sentencio que mestres e magos não servem pra nada. Eu dou a sentença de que Capitu é inocente e não traiu Bentinho. Eu sentencio que Capitu traiu o Bentinho por amor. Sentenciamos que o basilisco é um furo Harry Potter. Sonserina! Final! Corvinal! É isso aí, pessoal, esse foi o Toga na Bienal do Livro. Nós esperamos estar novamente na Bienal do ano que vem. E não se esqueçam, nós estaremos na Comic Con em São Paulo no final desse ano. Você pode concorrer a um ingresso de sábado para nos encontrar lá. O sorteio está aqui embaixo na descrição. E, bem, caso vocês tenham ficado interessados em saber quem foi o ganhador do concurso... Tcharam! Meu livro Os Quase Completos foi o ganhador do concurso do primeiro prêmio Pólen de Literatura e vai ser publicado pela Editora Arqueiro. Então eu estou aqui muito feliz compartilhando essa notícia com vocês. Em breve vocês terão mais notícias sobre o lançamento do meu livro, Editora Arqueiro, parceria da Editora Arqueiro com o Toga. É isso aí, pessoal, obrigado por todo o apoio de sempre. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e comentem aí falando quais são as opiniões de vocês sobre os casos que nós discutimos com os leitores da Bienal. E até mais!